É, esse time é igual aquele, o time do povo, Flamengo, Flamengo. Hey, hey, Flamengão, não bate nessa bola com desprezo. Salve, salve você que nos ouve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Camaradas Futebol Clube, episódio número 3. Hoje é o som de Bebeto, né? O som de Bebeto em homenagem aí ao octacampeonato do Flamengo. Não aquele Bebeto, mas um Bebeto que também é bom. Para falar, não sei se vocês viram a Bárbara Coelho do Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular lançou uma série, né? De uma série essa semana sobre as duplas de ataque aí do futebol brasileiro. O primeiro episódio foi sobre Romário e Bebeto. E ela postou no Twitter dela uma imagem questionando assim: Romário e Bebeto, a maior dupla de ataque do futebol brasileiro, sim ou com certeza? É boa discussão, pena que existiu Pelé e Garrincha, né? Então, quebra totalmente o que ela fala. Mas, começando aí, eu sou o Matheus Guedes, para quem não conhece, um prazer. Para quem não conhece, seja bem-vindo novamente aí. Prazer estar com a sua companhia. Eu estou aqui na companhia aqui do Júnior, né? Do Felipe e do André. Eles que estão aí mais felizes que pinto no lixo, né? Nessa sexta-feira 26 de fevereiro de 2021. Bom, vamos falar muito aí sobre o Campeonato Brasileiro, que acabou, Flamengo campeão. Vamos falar também um pouco sobre Champions League, né? Eu quero começar falando sobre Champions League, para depois a gente já emendar falando de Campeonato Brasileiro. E para começar, queria mandar o meu abraço aí para o André. Saudações, André, parabéns pelo título. Valeu, irmão. Valeu, é Octa. É É Octa, nosso. né? Tudo nosso, nada dele. Meu nada, é de vocês. André, falando aí, vamos falar um pouco sobre Champions League para começar. Queria saber de você um pouco sobre Manchester City 2, Borussia Mönchengladbach 0. Na verdade foi Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2, né? O mando de campo era do Gladbach. Apesar do jogo ter acontecido na Romênia, né, em Bucareste, por conta das restrições a viagens através lá do Reino Unido, né, por conta dessa nova cepa e tudo mais. Manchester City em ritmo de treino ganhou o jogo. O que você tem para nos contar aí, camarada? Eu esperava um jogo até mais disputado, né? Tanto que eu falei com vocês no início do jogo, estava até equilibrado, né? Tava gostando do jogo. O Borussia estava tentando fazer alguma coisa, né? Mas depois eles sentiram forte, né? O domínio do City. Aí não conseguiram fazer mais nada, a partir da metade do primeiro tempo em diante. Aí o City dominou de vez, porque a superioridade técnica é muito grande, né? Apesar do outro time ser organizado, pesa demais essa questão. E o Guardiola também, não só a superioridade técnica dos jogadores, mas um grande técnico, um dos maiores aí da história, se não o maior, né? Então, e tá numa fase muito boa, né? Já vem numa fase muito boa no próprio campeonato do país, né? Campeonato nacional. E é um dos favoritos a essa Champions, né? A levar essa Champions. Então, claro que tá em aberto, é possível, mas é muito difícil. Mas eu achei que fosse ser um jogo mais disputado pelo início do jogo. Mas o desenrolar do jogo mostrou o que já é esperado, né? A superioridade do City, o domínio do City, né? Tanto de posse de bola como pressão, né? Pressionando lá no campo de defesa dos caras. Então fica muito difícil para um time que não tem tanta técnica, não tem tanta tradição também, né? Um time que é difícil bater de frente com um time do tamanho do City no sentido do nível técnico. Então eles não conseguiram manter, né? Não conseguiram manter uma regularidade, não conseguiram fazer frente, né, ao City. Inclusive o City tem muita, como é que eu vou dizer, o City tem muito recurso, né? O City tem uma infinidade de possibilidades de jogadas, de uma variação de jogadas absurda. Então fica muito difícil marcar um time desse. E aconteceu o que aconteceu, né? Eu só esperava que fosse ser um jogo um pouco mais disputado pelo início. No início, realmente, o Borussia demonstrou um certo equilíbrio, mas depois
perdeu totalmente. Depois foi domínio total do City. Mas tudo pode acontecer, apesar de muito, muito improvável, tá em aberto. Assim, eu Mas confesso, superioridade do City total. assim, o Gladbach ele tá numa fase meio estranha, né? Já teve melhor na temporada. Eu confesso, assistindo a primeira fase desse time, eu achei que ia ser a surpresa dessa Champions League, né? Como a gente teve o Ajax há 2 temporadas atrás, teve o Atalanta na última, né? Eu achei que o Gladbach ia ser a surpresa nessa temporada, que fez uma primeira fase contra o Real Madrid, a Inter de Milão e o Shakhtar, apesar do Shakhtar ser abaixo, né, do nível desses outros times, é um time que está sempre disputando, sempre está incomodando e conseguiu classificar, né? É um time com bons talentos, tem o Plea, o Marcos Thuram, o Marcos Rose é um bom técnico e agora já está contratado pelo Dortmund, né, para a próxima temporada. Eu achei que ia ser a surpresa da temporada, mas deu o azar, né, de pegar já logo nas oitavas o Manchester City, que para mim hoje é o melhor time do mundo, né, o melhor time dessa temporada. Acho que, se eu não me engano, isso foi a 19ª vitória seguida, né, contra o Gladbach. E você comentou aí, falou sobre favoritismo do City, e eu queria saber, já passar a palavra para o Júnior, já emendar o Bayern de Munique, porque assim, o City, para mim, é um dos grandes favoritos, e eu acredito que seja ao lado do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não está naquela rotação da temporada passada, está numa marcha mais baixa, mas mesmo assim foi suficiente para enfiar 4-1 na Lazio. Eu queria saber de você, Júnior, são realmente os dois melhores times do mundo, os favoritos a ganhar essa Champions League? Um abraço, camarada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão ouvindo a gente aí. Para vocês também, meus camaradas. E eu concordo com essa sua visão atual, né? E qualquer resultado diferente desse agora no final da temporada da Champions vai me surpreender bastante, porque são assim, né? O Bayern ele tem uma consistência, né, que dificilmente cai. Não está encantando, né? Como a gente estava acostumado a ver, mas na última temporada ali, mas nos momentos decisivos eles conseguem jogar bem. E o Manchester City, ele está melhor do que os seus melhores momentos ali de bater recorde, né, no campeonato, na Premier League, né, no seu campeonato nacional. Então, eu acredito até que esse ano, por mais que eles não tenham começado muito bem a temporada ali, eles já conseguiram engatar, já estão em sexta, sétima marcha aí, e se eles não cruzarem o caminho do outro, pode ser uma final super interessante, assim, né? Fico vendo esse jogo como uma final muito digna e, assim, né? Talvez um jogo maravilhoso para assistir, né? Porque a gente estava comentando aqui em off, né? Para quem não, porque a gente antes de começar a gravar, né? A gente troca uma ideia ainda Tem o e a pré-jogo, gente né? comentou que alguns jogos da Champions League decepcionam, cara. E a gente prefere até jogos aqui da gente, sul-americanos, porque pô, essa semana foi dureza assistir jogo de Champions League. Parecia que a gente estava vendo campeonato de várzea mal organizado, né? Que os jogos muito fracos, né? Tecnicamente, muito difícil, sofrido para assistir. Mudando agora um pouco o assunto aí, saindo um pouco de Bayern e Manchester City, queria falar sobre o jogo que rolou em Bergamo, né? Em tese, era para ser um Davi contra Golias, né? Um Real Madrid contra a Atalanta. Assim, falando de peso de camisa, porque por bola eu acho que está equivalente. E com uma expulsão aí, com um erro de arbitragem, né? Mais um a favor do Real Madrid, coincidência. Uma expulsão aos 16 minutos meio que minou o jogo da Atalanta e o Real Madrid conseguiu cozinhar até no finalzinho achar um gol. Passar a palavra para você, Felipe. Um abraço e o que você viu de Atalanta 0, Real Madrid 1. Salve, salve, camaradas, a todos que nos escutam. Nosso mestre André, nosso grande líder Júnior, nosso grande timoneiro, tal como o camarada Mao na Revolução Chinesa, Matheus. Um jogo difícil de assistir, né? Um jogo muito ruim tecnicamente. Estava esperando um futebol mais, digamos, refinado nesse jogo, né? A Atalanta vem vivendo um bom momento e o Real Madrid vem crescendo no espanhol, né?
Está a 3 pontos do Atlético de Madrid na La Liga. Então, o que se viu foi um jogo que acabou sendo, digamos assim, decidido pela arbitragem, né? A gente teve uma expulsão bastante questionável logo no início da partida, como você citou, Matheus, que influenciou no jogo, né? Então, eu acho que a equipe do Zidane, em vários momentos da temporada, vem demonstrando uma irregularidade muito alta. Então, esperava-se que seria um encontro, digamos, mais equilibrado, né? Mas a expulsão acabou minando tudo. Ainda assim, a equipe do Real teve que lutar bastante, né, para abrir o placar, o que ainda deixa uma esperança no jogo de volta, né, pelo placar mínimo de 1-0, né? Então eu acho que não está nada resolvido, mas como os camaradas já citaram, uma quarta-feira, digamos, muito abaixo da crítica, né, nos jogos da Champions, e esse foi mais um. Mas o Real saiu em vantagem, mas eu creio que o Atalanta tem condições de reverter no jogo de volta, né? Esperamos que seja um jogo de futebol, digamos, mais apresentável na próxima semana, né? Porque eu acho que pior do que essa semana não fica. Falando em nível baixo, a gente já tem 2 semanas aí que a gente está falando sobre Atlético de Madrid e Chelsea, né? Vocês estavam num hype absurdo para esse jogo e ele foi bem abaixo do que estava sendo esperado. Ainda, Felipe, você como é o maior simeonista aqui desse quarteto, queria que você falasse um pouco aí. O Atlético, mais uma vez, um excesso de cautela, né? Tal qual a temporada passada teve um excesso de cautela contra o Leipzig, foi surpreendido. Você acha que, agora é em 2 jogos, né? Na temporada passada foi um só. Você acha que dá para reverter ainda? Dá para esperar mais poder de fogo desse Atlético que vem agora tava numa boa fase, né, na temporada e agora começou a cair justo nesse momento que começa a funilar o Campeonato Espanhol e a Champions League. Pois é. A equipe do Atlético, em dado momento, chegou a abrir 10 pontos de vantagem para o segundo colocado na La Liga, né? Mas agora vem numa oscilação bastante preocupante para os planos da equipe do nosso glorioso Diego Simeone, né? Um jogo horrível, simplesmente horrível. Acho que foi o pior jogo dessa primeira leva das oitavas de final, né? Jogo realmente horripilante. A gente até brincava aqui antes do início, né, que em dado momento do jogo o Simeone meteu até um 6-4-0 lá na formação tática do time, né? Mas, sinceramente, eu não sei, porque isso vem sendo a tônica um pouco do Atlético de Madrid, né, na Champions. O Atlético, o Simeone tem essa proposta, né, de anular o primeiro jogo, de não tomar gol e tentar partir para o jogo com condições de passar de fase, né? Então, não sei até qual ponto foi estratégia mesmo do técnico argentino ou circunstâncias do jogo, né? Porque um jogo assim meio bizarro, né? Um gol de bicicleta do Giroud não é uma coisa que se vê todos os dias, né? Se vê pouco, né? Eu até brinquei, acho que foi com o Júnior no privado, né? Que o Giroud é meio Leandro Damião, né? Aquele jogador meio folclórico que pode tanto meter um golaço como protagonizar alguma jogada bizonha. Mas eu esperava muito mais do jogo e do Atlético em si, né? O Atlético vinha dando sinais nessa temporada que mudaria um pouco a proposta de jogo, né? A gente viu o Atlético nas temporadas passadas apenas se caracterizando por um forte sistema defensivo, né? E o que vem se apresentando nessas últimas não, digamos desde o início da temporada mesmo do Atlético, né? É uma equipe que tenta ficar mais com a bola, que tenta fazer algo diferente, a não ser ficar se defendendo daquela maneira, né? O tempo todo. Então, em muitos momentos no Campeonato Espanhol, a gente via a equipe tentando fazer algo a mais, tendo mais posse de bola, propondo o jogo, até pelo nível técnico que tem, né? O Atlético não é um patinho feio, né? Que tá ali um pequenininho, um time pobre, né? Um time que tem uma folha salarial gigante, né? Acho que só perde pro Real e pro Barcelona. Então,
dá para cobrar mais e tem que cobrar mais, né? Então, acaba que chegado a esses momentos assim, o Simeone não consegue fazer o time jogar de outra maneira, né? É claro que ninguém aqui está questionando o Simeone, né? Ele é o maior técnico da história do Atlético, né? Isso aí é indiscutível. Mas o que parece em alguns momentos é que o time pode mais e acaba não rendendo, né? Então, sob essa perspectiva, foi bastante frustrante esse jogo. Mas apesar do Chelsea também vem em boa fase, também fez uma partida horrível, né? Mas vem numa boa fase desde que o Thomas Tuchel assumiu o time. O time não perdeu mais, né? Então, o que se espera no jogo de volta é que o Atlético mude, né, as suas características, como já fez em outras partidas no segundo jogo, né, da volta. Então, mesmo com essa prévia, com essa partida tão abaixo da crítica, a expectativa é que o segundo jogo seja diferente. E aí, só dando um pitaco aí no comentário sobre essa partida, um não, né? Vou ver se eu dou uns dois rapidinho. O Giroud, né, que o Felipe comentou, muito engraçado, cara. O cara conseguiu jogar na França de 2018 e ser praticamente nulo, cara, de um time que tinha um ataque super poderoso com o Mbappé ali voando. O cara conseguiu ser praticamente nada, né? Parece que tá só para completar os 11. Tinha tudo para fazer vários gols ali, né? Mbappé e Griezmann, né? Voando. Isso. Pô, Griezmann estava no seu melhor momento, bem lembrado. Tinha até esquecido dele, mas os melhores momentos dos dois, assim, né? E o Mbappé só crescendo e o cara consegue passar batido. E contrapartida é o que o Felipe falou: do nada o cara mete um gol escorpião, faz um gol de bicicleta, tem sempre um golaço na cartola. É muito, muito engraçado, né? E outra coisa que eu queria comentar, né? Vocês devem reparar isso também, com certeza, que tem hora, como é sorteio, né? A gente nunca sabe, mas tem uns sorteios que encaixam os confrontos que você já sabe que vai ser jogo chato desde o início. E Chelsea e Atlético de Madrid, pelos estilos que eles vêm mantendo nos últimos anos, cara, você já imagina que o jogo vai ser meio que amarrado, porque não são dois times que costumam sair para o jogo conforme a Atalanta sai, como o Liverpool sai, como o Manchester City domina, o Bayern de Munique domina. Eles são escolas mais fechadas ali, né? Eles se preocupam muito com a defesa. Então é um jogo que quando acaba caindo junto, dá nisso, né? Você não espera um jogo aberto. E outros confrontos você já tem uma expectativa mais alta, né? E às vezes também não responde, mas você consegue pelo menos esperar algo um pouco mais agradável ali, né? O que diz respeito ao gol, que é o que a gente fica querendo ver com mais vontade. É só para falar um pouco sobre o Giroud no começo da temporada ele ia sair do Chelsea, né? Ele queria sair porque ele não via espaço para ele no Chelsea. Chelsea contratou Kai Havertz, contratou o Timo Werner, contratou o Ziyech, marroquino lá do Ajax. E ele já era praticamente uma carta fora ele estava fora dos planos do Gerrard, né? Já desde a temporada passada o Gerrard não contava muito com ele, mas ele sempre está ali para prestar serviços, né? É até engraçado isso. Ele desempatou um jogo contra o Rennes na primeira fase, aos 46 do segundo tempo. Ele fez 4 gols no Sevilla na fase de grupo. Agora ele faz um gol de bicicleta. É um cara que está sempre ali na iminência de sair, mas quando aperta para o Chelsea, ele está lá para resolver. É um caso curioso, Oliver Giroud. Vamos passar agora para... Chega de Champions League, né? Vamos falar do que realmente importa nessa semana, que foi o Campeonato Brasileiro, mas antes eu queria dar uma passadinha, só dar uns destaques na Europa League. A Europa League que agora vai para as oitavas de final, né? Aí um dos destaques aqui, Tottenham e Arsenal classificaram, o Arsenal com as calças na mão, né? Contra o Benfica de Jorge Jesus, que vem decepcionando nessa temporada. O Napoli é uma grande decepção também, foi eliminado para o Granada. Então a gente vai ter bastante camisa pesada. O Milan passou, o Manchester United passou, a Roma passou. E um dos destaques que eu queria dar é para o Rangers. O Rangers que faliu, né? Foi para a quarta divisão nessa última década, subiu, agora está no comando do Steven Gerrard, aquele lendário jogador do Liverpool.
e tá numa sequência aí incrível, né? O Rangers está classificado. O Rangers, ele hoje tá 18 pontos na frente do Celtic na tabela do Campeonato Escocês. O Celtic, se eu não me engano, vem de 8 títulos seguidos. Aqui ainda tem um playoff, né, no Campeonato Escocês. Eu não sei bem explicar como funciona. Mas eu queria destacar aí o Rangers, que é uma grata surpresa. Mas agora vamos falar de brasileiro, porque o Flamengo foi octacampeão num jogo cardíaco, né? Até meio simbólico dizer que todo mundo falava sobre esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? Era muito falado que ninguém queria ganhar e Inter e Flamengo não ganharam na última rodada, né? Foi uma última rodada quase que igual a jogo de basquete, né? Aquele jogo que acaba o tempo, mas o jogo não acabou ainda. O Flamengo ficou ali no celular esperando o jogo do Inter acabar, mas no fim das contas, o Flamengo é o octacampeão brasileiro. André, me conta aí, cara, como que foi a noite para esse coração flamenguista aí? Pô, cara, complicado. Engraçado que de dia, né? Cheguei a comentar com o Felipe. Pô, será que o Flamengo vai fazer isso com a gente de novo? Vai ser mais um jogo sofrido? Eu falei, não é possível. E foi uma coisa que a gente nem no nosso pior pesadelo a gente poderia imaginar que fosse ser um jogo tão difícil, né? Um jogo tão tenso. Acho que, inclusive, o jogo mais tenso do Flamengo que eu já assisti na minha vida, acho que foi esse. Acho que nunca vi nada igual. De no último minuto, o jogador do Inter ter feito aquele gol, né? Aí anularam o gol do cara, o juiz deu mais um minuto e ainda teve um chute pro gol que a bola passou a um palmo da trave. Então, ali, complicadíssimo, né? Ali, muita gente acho que deve ter passado mal naquela situação ali. E em várias outras, né? Porque durante o jogo todo, toda hora saía uma bolinha na televisão, indicando que saía gol. É quase um mini infarto em cada bolinha daquela. Então, o jogo foi inteiro tenso, né? E o Flamengo cometendo vários erros, dando vários moles. E como você falou, né? Os dois times perderam. Isso demonstra um pouco como foi o próprio campeonato. É um campeonato totalmente oscilante e que, na minha visão, já tinha até falado isso aqui uma vez, que o Flamengo não merecia ganhar esse campeonato. Mas, na verdade, eu repensei isso que eu falei. Não é que ele não merecia. Ele, pelo que aconteceu, ele acabou merecendo por ter sido o menos pior ou que fez o básico mais certo, digamos assim. Tanto que ganhou um jogo só a mais que o Inter, né? Então, não é que o Flamengo jogou muito, ou teve um futebol exemplar, como, por exemplo, 2019, né? Ele fez o básico certo, né? E talvez tenha errado menos que os outros. Então, esse campeonato foi mais isso do que um mérito próprio dos jogadores em campo e tal. Enfim, né? Num nível técnico alto, que isso a gente não teve. Nenhum time apresentou isso nesse campeonato. Então, foi mais um, um campeonato assim que ganhou o mais instável, talvez. Nem sei se posso falar isso. Aí é com vocês também, quero saber a opinião de vocês também. Só antes de passar a Então, bola aí para os camaradas, rapidinho, Júnior, só antes de passar a bola aí para você, você falou uma coisa interessante, André, porque assim, a gente vê que foi um campeonato de oscilação, né? Eram campeonatos que tinham Total. curvas ascendentes e descendentes, todo mundo oscilou nesse campeonato. E no fim das contas prevaleceu ali quem acabou o campeonato numa curva subindo, né? Foi o Flamengo. Sim. O Atlético ficou, não dá para falar que o Atlético foi mal nesse final de campeonato, mas também acabou o campeonato muito cedo para o Atlético. O Inter já teve melhor, né? O São Paulo, então, né, não dá nem para comentar sobre a curva ascendente do São Paulo, já passou faz tempo. Mas é isso, né? No campeonato em que todos oscilaram, ganhou o time que estava na curva ascendente no final. Agora, Júnior, desculpa te atrapalhar, segue aí. que é isso, é ruim, jamais me atrapalha. Eu eu vejo o final desse campeonato, né, com assim, né, de um campeonato muito melancólico, na verdade, e, e muitos times que se apresentaram para disputar ele no início do campeonato, né, nenhum deles acabou conseguindo sustentar. E o Flamengo que não liderou o campeonato em momento nenhum, no final, com uma regularidade de um mês e meio, que não conseguiu ter durante o campeonato inteiro, mas conseguiu se manter ali, né, no bolo dos quatro primeiros durante praticamente o campeonato todo. Aí quando conseguiu ter essa regularidade, acabou contando com os tropeços dos outros times, né, e acabou vencendo por um ponto. Ô, Júnior,
Pode Vou falar. interromper só um dado para acrescentar na sua fala. O Flamengo ficou 2 rodadas como líder desse campeonato. Inter ficou 14. E o São Paulo São deve ter Paulo ficado chegou a até abrir mais, né? 7 pontos na liderança. Só para acrescentar nisso que você acabou de falar. Sim, o que o São Paulo fez, eu teve um momento que eu pensei, cara, se ninguém pegar Covid no São Paulo, eles vão fazer o que o Flamengo 2019 fez, que vai ser abrir muito ponto e ninguém vai alcançar. Mas eu não sei se pesou, né, depois essa seca de títulos de 12 anos, que eles, 12 não, desde 2012, desculpa, que eles não ganham nada, porque no final eles começaram a cair e nem teve surto, né? Eles não tiveram surto de Covid. Foi mais um desempenho que caiu mesmo, talvez por poucas peças para poder trocar, mas o fato é que eles caíram. E o Inter, que com a Abel, né, para mim foi uma surpresa até positiva, porque o estilo de jogo não é um estilo que me agrada, mas foi um estilo que funcionou. Muitos times que jogam dessa maneira no mundo durante a pandemia conseguiram ter sucesso, o que não estava sendo uma tônica nos últimos anos, mas talvez por conta de diversos fatores, até mesmo da doença que a gente ainda não entende, a ciência ainda não descobriu como isso age no corpo das pessoas, talvez isso tenha alguma influência, né? Vai saber, saberemos disso só no futuro, mas fato é que os times reativos conseguem ter bons desempenhos nesse período. E aí, para voltar, né, nesse desfecho do campeonato, eles, quando precisaram mandar nos jogos, indo para cima, né, buscando o resultado, contra Sport, contra Corinthians, eles não conseguiram. Não tinham. Não era um time com muitas jogadas, né, para conseguir emplacar as vitórias. Perderam para o Flamengo, fora de casa, e tiveram a vitória em cima do Vasco da Gama, né, que também contou com alguns erros ali de. Não, não erros, né, mas com os lances polêmicos e tal, mas o fato é que eles conseguiram vencer e ainda sonhavam naquele momento. E o Flamengo, com uma regularidade que não foi muito boa, acabou conseguindo vencer esse campeonato sem brilho nenhum, com vários jogos horrorosos, né, durante a campanha, goleadas, sofreu goleadas, foi humilhado, conseguiu ganhar alguns jogos sem muito brilho e fechou ontem, né, assim, até para comemorar, o pessoal meio que o pessoal mais contido ali, né? Claro que depois todo mundo fica feliz, mas o jogo, assim, você percebia no segundo tempo que o Flamengo, se precisasse fazer um gol, não conseguiria fazer. O, o Flamengo estava cansado, morto em campo, então fica aí, talvez, para o início de 2011, né, repensar um pouco a condição física ali, o treinamento, e até vou um pouco além, talvez uma reestruturação do elenco ali, né? Tentar pensar em peças diferentes, porque o banco de reservas esse ano não contribuiu da maneira que deveria contribuir, porque as contratações vieram para isso. E média de idade crescendo, né? Os jogadores meio que de pneu arriado no final da partida de ontem. Pessoal, só para vocês terem uma ideia rapidinho. Em 2019, o Flamengo ganhou com 90 pontos, 28 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 86 gols feitos e um saldo de gols de 49 gols. E esse ano, 71 pontos, 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 68 gols feitos e 20 de saldo. É um contraste absurdo e que demonstra tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Essa questão da oscilação, os vários problemas que a gente teve, não só o Flamengo, mas todos os times tiveram. Então, é um contraste, assim, enorme. E engraçado que o Santos, em segundo, em 2019, fez 74 pontos, Palmeiras 74 e Grêmio 65 pontos, né? Foi bem parecido com o desse ano, né? O Flamengo se destacou mesmo. Só uma. O Júnior falou uma coisa, só destacar uma coisa no final do jogo, né? Dos São Paulo e Flamengo. Teve uma hora que parecia ali que o Flamengo já meio que, tipo, pô, acaba o jogo aí, a gente já aceitou a derrota, vamos assistir o jogo do Inter, porque não tinha mais força, né? Era a bola alçada na área de São Paulo e não tinha reação ali, né? Parecia que não ia dar em nada. E casa muito bem com o que o Júnior falou, né? Sobre o problema do jogo de ontem, né? Do Flamengo. Pois é.
Eu até tinha colocado lá no Facebook, né? Fiz um texto, estava relembrando sobre os títulos do Flamengo, né? E a gente tem em 78 um gol salvador do Rondinelli, aos 40 e pouco do segundo tempo, né? Que deu início àquela era de ouro, né? Dos anos 80. A gente teve 80, o primeiro campeonato brasileiro do clube, um gol já no final, o gol do Nunes, né? 3-2 contra o Atlético Mineiro. A gente teve em 81 e 82 na Libertadores e na decisão do Brasileiro de 82, respectivamente. Uma decisão forçada no terceiro jogo, né? Por conta dos dois primeiros jogos, ainda sem um campeão. Teve em 87, que as semifinais e as finais foram decididas com gols no final, né? O gol do Renato Gaúcho contra o Atlético Mineiro e o gol do Bebeto, né? Contra o Inter na final. Em 2009 também, aquele gol já no segundo tempo do Ronaldo Angelim. Isso para não falar do Gabigol, né, na Libertadores de 2019. Então é uma coisa que está no DNA do rubro-negro mesmo, mas nem nos piores pesadelos a gente poderia imaginar o que aconteceu ontem. É algo que beira requinte de crueldade, de depender do último jogo, da última bola. Teve um gol anulado, depois ainda teve o último lance, realmente foi incrível. Acho que também nunca vivi isso como no futebol, acompanhando o Flamengo tantos anos. Mas é aquilo, né? O Guardiola costuma dizer que esses últimos 8 jogos em ligas, né, são o sprint final, e eu acho que o Flamengo, dos times que oscilou, foi o que menos oscilou nessa reta final, né? Dos 8 jogos finais, o Flamengo ganhou 5, empatou 1 e perdeu 2, né? Então foi mais do que suficiente para o clube conquistar seu 8º Campeonato Brasileiro, né? Porque acaba sendo um recorde, né? Se a gente levar em conta desde 71, quando passou a denominar como Campeonato Nacional de Clubes, né? Mas eu acho que prevaleceu a força do elenco, né? Acho que o time tecnicamente é superior aos demais concorrentes e fez prevalecer a sua força, né? Em diversos momentos do campeonato foi no tudo ou nada, então prevaleceu muito a técnica dos jogadores, né, para decidir os jogos, essa capacidade de decisão. Eu acho que esses 2 últimos jogos do Flamengo expressam isso. Contra o Inter, uma partida, digamos, até épica, né, os jogadores bem aguerridos, tentando fazer a virada, né, apesar de ter saído atrás no placar, né, que daria liderança para o clube. E no último jogo, agora contra o São Paulo, um jogo absolutamente constrangedor. Uma atuação muito fraca do Flamengo, muito bizarra em até alguns momentos, né? Acho que deveria ser proibido o Rogério Ceni pisar no Morumbi para jogar contra o São Paulo, né? E o Hugo também, do Flamengo, né? Que parece que tem uma coisa com o estádio que é bizarro. Mas, apesar disso, eu acho que foi valer. Todo mundo apontava o Flamengo como favorito no início do campeonato, e de fato é a equipe que reúne maiores talentos no seu elenco. Então é algo previsível, né? Um campeonato atípico, né? Sem torcida, o que acaba pesando bastante. Então, que foi decidido por clubes que menos oscilou no campeonato, né? Apesar de todos oscilaram, mas dos tantos que oscilaram, o Flamengo acabou oscilando menos, né? E fez prevalecer a força do seu plantel. Só um parêntese também, Júnior, de você falar, eu acho impressionante que o Flamengo entrou no último jogo com uma passividade que precisa ser colocada em reflexão, né, pela torcida. Eu acho que, apesar do elenco ser muito qualificado, tem que pensar em dar uma renovada no elenco, né? Tem jogadores que já têm uma certa idade e, em alguns momentos, fica óbvio que o time morre fisicamente, né? Assim como foi com o Internacional, com o Corinthians, né? No segundo tempo, os jogadores estavam extenuados, mas no Flamengo isso acaba sendo mais evidente. Então, para o ano que vem, a próxima temporada, né, eu sempre confundo, acho que tem que pensar assim, em algumas peças novas para tentar dar um gás novo, né? E é muito engraçado que em certo momento do jogo parecia que os jogadores do Flamengo eles estavam mais confiantes no Corinthians segurar o Inter do que eles ganharem a partida, né? Impressionante. Tive uma passividade dentro do campo assim que assustador. Acho que o título acaba ofuscando isso, né?
acabou ofuscando um pouco essa péssima atuação que o Flamengo deixou, mas o que vale é o título, né? O que tá lá é o título, e foi merecido. Deixa eu só dar um pitaco no que você falou aí da oscilação, aí me ocorreu aqui um pensamento, que os dois times que oscilaram menos, né, foram de fato Inter e Flamengo. E mesmo o Flamengo muito mal nesse último jogo, né, nessa passividade que você comentou aí, em alguns momentos o Flamengo teve, né, e tem no seu elenco os jogadores que o Inter não tem para fazer a decisão no final. Então, o que o Gabigol jogou nas últimas partidas antes da partida contra o São Paulo, cara, foi uma enormidade, né? O cara meteu gol em todos os jogos e, e isso foi, assim, deu assistência, né? Vibrou. O cara traz o time com ele. O Inter não teve esses jogadores, porque os dois melhores jogadores do time são meio-campistas, né? Que é o Patrick e o Edenilson. Os caras jogam demais e eles não têm o atacante ali, né? Um fazedor de gols. Até se o Guerreiro voltar, ele não é esse cara. Para poder resolver os jogos, cara. O Guerreiro ele joga muito bem, eu gosto do estilo de jogo dele, mas ele não é o cara que vai entregar tantos gols assim como o Gabigol entrega, por exemplo, o Pedro. E acho que é essa peça que o Inter não teve, e no final das contas não conseguiu vencer jogos que era para ter vencido, cara, era para passar o trator no Corinthians. E, e no esporte, então, quando você oscila, que todo mundo vai acabar oscilando nesse campeonato, que isso foi a tônica. Todos os times estavam num sobe e desce. O Red Bull Bragantino terminou o campeonato, foi um dos melhores do segundo turno. No primeiro turno era um saco de pancadas. E aí você não tem um cara decisivo, como o Red Bull tem o Claudinho. Isso que faltou para mim para o Inter ali, porque foi muito igual os campeonatos de Inter e Flamengo, e o que resolveu foram as peças, né, que o Flamengo tem ainda sobrando no elenco. O Júnior comentou uma coisa interessante, né? Que o Inter agora fica o lamento, fica contando onde perdeu o campeonato, né? Fica contando o ponto, e essa derrota para o Sport no finalzinho é a que mais dói, vamos dizer assim, porque é a que está mais fresca na memória. Mas o Inter, por exemplo, o Inter empatou, na verdade, com o Curitiba em casa, acho que no começo do segundo turno ou no finalzinho do primeiro. Então foram 2 pontos perdidos que podia estar na frente na frente do Flamengo, né? Podia ter acabado na frente do Flamengo. O próprio Flamengo, se eu fiz um levantamento agora, vamos supor que o Flamengo tivesse perdido o campeonato ontem, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo. O São Paulo fez 11 jogos em 2021. O São Paulo ganhou 2. O segundo foi contra o Flamengo. O Atlético Mineiro, eu acho que é o time que mais pode lamentar essas perdas de ponto. O Atlético Mineiro foi um dos times que perderam para o Botafogo. Foram 5 vitórias do Botafogo no campeonato. Uma foi contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou com o Sport em casa. O Vasco fez 12 jogos em 2021 e ganhou 3. Um deles foi contra o Atlético Mineiro. Então, tá fresco na memória do Colorado, né, esse jogo contra o Sport, mas dá para ir caçando lá quantos pontos foram perdidos. Queria passar a palavra para o André aí, perguntar sobre o Rogério Ceni, porque assim, o Rogério Ceni foi o campeão, né? É até meio irônico para o São Paulo ver o Rogério Ceni levando o título dentro do Morumbi, né? Um título que teve tão perto de São Paulo, anos aí na fila, e viu o maior ídolo ganhar um título dentro do próprio estádio. O Rogério Ceni foi o Bola de Prata, né? O melhor técnico aí eleito pela ESPN. Mas queria saber, o Rogério já é tudo isso mesmo? Ele é o cara capaz de levar o Flamengo sim, o Flamengo vive talvez o segundo melhor plantel da sua história, né? Acho que não é melhor que aquele time dos anos 80 que viveu o seu auge em 81, mas pegando o resto da história do Flamengo, talvez ele seja o segundo maior plantel do Flamengo. E o Flamengo tem que aproveitar enquanto esses caras ainda estão em condições de jogar bola e ganhar o máximo de títulos possíveis. Já ganhou tudo que podia ganhar, mas tem que continuar empilhando troféus. Você acha que nessa temporada o Rogério é capaz de levar o Flamengo à maior quantidade de troféus possíveis ou não? Talvez ele não tenha esse peso ainda, né? Ele tem que ser provado numa temporada inteira. Eu falo isso porque a gente comentou sobre o Benfica, né? Eu falei sobre o Benfica agora. Daqui a pouco o Jesus manda um oi sumido pro Landim, né? E aí ele vai ser essa sombra enorme em cima do Rogério.
Então, você acha, André, que o Rogério é esse cara aí para levar o Flamengo aos títulos nessa próxima temporada? Ou ainda tem que ter um pé atrás com ele? Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Felipe falou antes de responder isso. Queria discordar em parte do que ele falou. Eu nem acho que o Flamengo jogou mal no jogo de ontem, não. Eu acho que, na verdade, ele estava até certo em campo, taticamente, estava cumprindo ali as funções tudo certinho em campo, mas faltou vontade mesmo, ele estava muito passivo. O time estava certo em campo, eu não acho que o time jogou mal, mas faltou criatividade, faltou chutar mais pro gol, né? E o próprio modo como o São Paulo jogou levou àquela situação também. O Flamengo sempre tem dificuldade com esses times muito fechados, e o São Paulo se fechou demais, né? Então eu só queria discordar nesse sentido. Não achei que o Flamengo jogou mal. O Flamengo estava certo, o Flamengo estava fazendo o básico tudo certinho. Só que faltou mais, né? Faltou ir além disso. O básico estava todo certo. Só que faltou sair desse básico, né? E ter mais vontade, né? Porque realmente, como ele falou, parece que o Flamengo estava esperando muito mais, estava contando muito mais com o Corinthians do que com si mesmo. E só precisava ganhar o jogo, né? Então, só queria comentar isso mesmo. Em relação ao Rogério Ceni, cara, eu acho que, na verdade, esse título confirmou algo que eu já imaginava, né? Que ele precisava de tempo com o Flamengo, porque é um dos técnicos aí, se não for o que tem maior potencial, né, em relação aos técnicos brasileiros. E sim, não dizer que ele vai ganhar todos os títulos daqui para frente seria muito ousado, né? Mas assim, dizer que ele é o técnico de maior potencial, né, dos técnicos brasileiros, eu acredito que sim, pelo que ele já demonstrou desses 3 anos de técnico, né? Então, eu espero coisas boas, né? Espero mais títulos com ele, sim. Mas, assim, dizer que ele vai ganhar tudo, ou que vai ser algo extraordinário, ou até mesmo como o Jesus foi, eu acho um pouco demais. Mas, com certeza, eu acredito no trabalho dele, porque é um cara que tem uma visão muito diferenciada, uma visão muito avançada, né? Porque a gente tem aqui, comparado ao que a gente tem aqui. E depois eu vou até falar um pouco mais sobre uma outra parte, né? Que é a questão da estrutura dos times. Queria falar também sobre isso, mas numa outra oportunidade. Mas ele é um cara que pensa futebol de uma forma holística, ele pensa futebol como um todo, né? Não só dentro das 4 linhas. Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente tem no Brasil times que ainda estão muito ultrapassados, ainda estão muito parados no tempo, digamos assim. Então eu considero sim uma boa aposta. Tá se confirmando, né, como uma boa aposta de técnico. Então tem muito potencial sim até para fazer história no Flamengo. Eu queria dar uma palavrinha aí sobre o Rogério. Se o Felipe quiser falar também, pode até falar na minha frente. Mas assim, né? Eu fui indo. A galera aqui no nosso podcast, a gente tem um pensamento muito parecido em relação a ele. Mas eu tive muitos debates, né, em outras plataformas, assim, com pessoas conhecidas que eram contrárias, né? E algumas ainda estão contrárias à permanência do Rogério. E quando ele chegou, a galera meio que duvidando, por conta dessas questões que o, eu falo muito que a culpa dessas teorias ganharem tanta força são dos jornalistas, né, esportivos, da crônica esportiva. O Rogério ainda não tem tamanho para dirigir o Flamengo e tudo mais. Em alguns momentos, esse tipo de situação até pode ser real, mas o Rogério é um cara muito, assim, muito com muita garra, né? Um cara que quer a vitória a qualquer momento. Ele gosta de vencer. E ele venceu muito na carreira como jogador. E quando ele teve tempo para trabalhar no Fortaleza, ele também venceu. Assim, o Fortaleza ganhou os títulos que jamais pensou em vencer. A história enorme que o Fortaleza já tem, a sua história, a sua grandeza lá no Nordeste, né? E conseguiu se transportar pro macro, né? Pro nacional, de uma maneira totalmente diferente, né? De antes. Conseguiu jogar a Sul-Americana pela primeira vez, e se eles conseguirem tocar um projeto lá com algum outro treinador também que esteja assim, né, numa carreira promissora, eu acho que eles têm
frutos a colher, porque o que o Rogério implementou lá com a comissão técnica e o presidente foi bem interessante. E para dirigir um gigante do Brasil como o Flamengo, ele precisaria, né, de pelo menos assim, que fosse creditado a ele um pouco mais de confiança e fosse dado tempo, sem tanta pressão, coisa que não acontece, né, nos times aqui no Brasil, porque todo mundo acha que são 12 grandes, de história temos até mais, só que ninguém para pensar que às vezes esses times não estão correspondendo em campo, ou mesmo no que o André estava falando sobre estrutura. Então, atualmente, a gente não tem 12 grandes. A gente tem é, algumas equipes, sim, que conseguem fazer jus à sua história e outras que estão em decadência. A gente vê o Vasco e o Botafogo caindo aí. Mais uma vez, Cruzeiro está na Série B, não conseguiu subir. Então, só aí já cai para 9, né? Fora os que não conseguem chegar. Tirando isso, você dá um pouco de tempo para o Rogério trabalhar. Ele teve algumas deficiências do time em campo, mas você percebe que ele faz as tentativas. E a pessoa que não gosta de pesquisar ou de estudar o futebol, ela critica. Mas se você para e analisa friamente, e eu tenho tentado fazer isso cada vez mais para poder aprender e tentar entender a cabeça desses treinadores que pensam de maneira mais ousada, você percebe que o cara está tentando. Quando ele bota o Arão para a zaga, não é porque o cara quer inventar, é porque ele sabe que vai ter uma saída de bola melhor. Então ele tenta reforçar o sistema defensivo para não levar tantos gols de uma outra jogada, porque o cara está jogando fora de posição, mas ele melhora a saída de bola. E aí, quando você melhora a saída de bola, você deixa de ser atacado, porque você não perde a bola logo de cara, como acontecia antes com o Natan, com o Léo Pereira, que não estavam conseguindo sair direito. Teve um jogo que ele colocou o Everton Ribeiro contra o Inter, né? Acho que foi contra o Inter ou contra o Corinthians, que o Isso, Everton contra o Inter. Ribeiro foi jogar na lateral, contra o Inter. Foi E contra aí o Inter. eu acho que eu até conversei com alguém aqui, não sei, não lembro com quem foi, se foi com vocês ou se foi com outra pessoa, que eu falei, cara, em algum momento ele vai tirar o Isla e vai botar o Pedro no ataque e vai botar alguém do meio para jogar na lateral. E eu pensava que era o Diego, mas ele botou o Everton, porque o Everton já foi lateral no início da carreira no Corinthians. Só que ele inverteu o pé. Aí é perigoso, mas só que o cara tá fazendo algo que ele treinou, ele pensou. Então, eu prefiro dar a chance para um cara desse continuar treinando o meu time ou qualquer outro time. Por isso que eu acreditava muito no Fernando Diniz também, porque eu prefiro um jogo assim, de alguém que está tentando buscar a vitória, do que ver um jogo amarrado, esperando para contra-atacar. Tem torcida que aceita isso, algumas torcidas não aceitam times que só contra-atacam. Então, acho que dá para ele continuar. Espero que ele continue aí no Flamengo para a gente ver uma tentativa de melhora para o ano, né? E, e aí, se vai vencer ou não, a gente tem que esperar, mas tem muitas chances de vitória, porque o time ainda é bom, precisa melhorar algumas peças também, como a gente está comentando aqui. E não vejo muitos outros treinadores no Brasil, de nacionalidade brasileira, para fazer isso. O Rogério, para mim, é o principal também. E não acho que é o momento de trazer ninguém de fora, porque teria que ser alguém muito não identificado, que não tem como, mas alguém que tivesse sintonia, que assistisse o campeonato. E não sei se tem alguém com esse perfil agora na Europa, não deve ter, querendo vir para cá, e talvez aqui na América do Sul. Mas para pegar o Flamengo assim, teria que ser alguém do tamanho do Galhardo, né? Um cara desse tamanho que não viria para cá, né? O Galhardo já está mirando a Europa, por exemplo. Assim, de início de conversa, só para deixar claro, eu sou totalmente favorável à manutenção do Rogério no comando do Flamengo. Acho que esse papo dele sair passa muito pelo que o Mauro César, né, fala bastante sobre isso, né, sobre a Flá Mimimi, que é a torcida do Flamengo em redes sociais, que é chata de pra caralho. É uma coisa assim que beira o constrangedor, né? Eles vivem um mundo aleatório, né, que o Flamengo tem que viver em função do Jorge Jesus. Então, para o clube, para todas as prioridades do clube, vamos viver em função das escolhas do português. O que ele quer fazer agora? Ele quer voltar? Não quer? Então, para eles, a temporada do Flamengo tem que ser pautada por isso, né? É uma coisa que é patética, né? Mas, enfim, eu acho, apesar disso,
eu creio que as críticas ao trabalho do Rogério são pertinentes. Em alguns momentos ele fez escolhas equivocadas, algumas contradições, uma coisa que ficou meio uma incógnita no ar, né? Em contrapartida, eu vou muito na linha do que o Júnior falou. Eu creio que esses treinadores, esse perfil mais arrojado, que pensam fora da caixa, estão em falta no futebol brasileiro, né? O Rogério é talvez o maior expoente dessa leva, né? Então, é sempre bom a gente ter um cara que pense diferente nesse mar de conservadorismo que habita, né, o futebol brasileiro. Então, em alguns momentos, a gente vê realmente que ele vai para tudo ou nada, faz escolhas, digamos assim, menos convencionais para a equipe, né? E dá certo, e deu certo. Contra o Inter deu certo, né? Quando, na ocasião da expulsão do Rodinei, né, ele tirou o Isla imediatamente, já colocou o Pedro, enfim, até o que o Júnior falou, né, que o Everton Ribeiro foi para a direita e estava com o pé trocado, e a equipe ficou muito exposta, porque ele sempre cortava para dentro, né, porque ele é esquerdo. Mas, enfim, deu certo, cara. O Flamengo virou, conseguiu a virada, né? Mesmo assim, tinha gente reclamando depois que ele recompôs o time, que é algo que beira o sadomasoquismo, né? O cara torce pro Flamengo, mas ele, em primeiro lugar, vem as convicções dele, né? A convicção dele vem em primeiro lugar, ele tem que ter a razão, que é bizarro também. Mas eu acredito que o Rogério tem tudo para fazer uma boa temporada. Agora, eu acho que a minha visão do Rogério como técnico era um técnico promissor. Ela não mudou tanto, apesar do título brasileiro. Eu acho que tem pouco tempo de trabalho. Acho que não dá para ter uma análise assim, digamos, seja o veredito, né, sobre ele ainda. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Eu creio que vai evoluir, mas que precisa realmente de tempo para poder desenvolver o trabalho, né? A gente vai ter uma espécie de, não dá nem para chamar de mini temporada, né? Uns 15 dias, 20 dias de folga, né? Mas eu acho que com o tempo ele vai desenvolver o trabalho dele da melhor maneira, né? Mas eu espero que a torcida tenha um pouco mais de paciência, né? Que você viver, é que é difícil, né? Você viver em função do que foi em 2019, o Flamengo tem que se libertar disso, né? Eu acho que o título é um pouco um passo à frente em relação a isso, né? Então tem tudo para o trabalho evoluir, né, na próxima temporada. Queria só complementar, Felipe, para finalizar essa discussão sobre o Rogério Ceni, é dizer que eu percebo assim muito claro que ele é um cara que busca a excelência em tudo que ele faz, né? E, tipo, o próprio Júnior falou, né, que ele como jogador fez o melhor que ele pôde, bateu o recorde de gols, né, como um goleiro, títulos a gente nem precisa comentar aqui. E assim, é um cara que busca a excelência, ele busca o melhor, ele vai para dentro, né? Ele não é um cara acomodado, né? Ele não se contenta com mais ou menos, né? E até isso a gente está carente aqui no Brasil, né, com relação a técnicos. Então, é isso, ele é um cara diferenciado que praticamente não tem nenhum outro técnico, né, como ele. O que chega mais próximo é o Diniz, né, que pode até ser um papo para uma outra discussão, né, mas é só comentar isso, né, só para finalizar essa questão sobre o Rogério Ceni, que é realmente um cara diferenciado. E por último, o Júnior comentou que ele colocou o Arão, né, para a zaga, deu mais qualidade. E aí não só deu mais qualidade para a zaga, como para o meio-campo, né? Acho que ele esqueceu de pontuar isso, né? Ele fazendo isso, ele deu mais qualiidade para a zaga, para a saída de bola e para o meio-campo também, né? Então foi uma atitude ousada, mas que ele sabe o que ele está fazendo, né? Não foi uma coisa que ele de orelhada, né? Então isso também é algo para pontuar, algo importante. Eu acredito que ele vai fazer algumas coisas desse tipo ainda daqui para frente. Só um adendo, André, em relação a isso, eu acho que o Rogério Ceni acabou, muitas das vezes, absorvendo muitas críticas dos jogadores, porque em muitos momentos, sim. eu acho que o técnico acabou absorvendo isso. Você via que os jogadores realmente não estavam desempenhando o seu melhor em campo, e isso acaba prevalecendo no técnico, né? A culpa acaba caindo sobre ele. Você já disse que discorda em pontos, né, sobre a atuação do Flamengo. Acho que a atuação do Flamengo ontem foi muito fraca,
Mas é impossível a gente não destacar as duas falhas do Hugo, né? Que praticamente selaram a partida, né? Então, acho que muita das, como ocorreu em outros momentos, né? Muito desses erros individuais acabam sobressaindo sobre a atuação do técnico, né? Acaba caindo no colo deles erros individuais que o Flamengo teve aos montes durante esse campeonato. Assim, eu confesso que o Júnior comentou sobre o tamanho do Rogério. O Rogério não tinha tamanho para o Flamengo, né? Muitos falavam isso. Eu confesso que eu fui um dos que acreditei nisso, porque assim, o Rogério ele era um cara muito promissor e ele topou sair do Fortaleza pela segunda vez muito fácil para ir para um time maior, né? Eu achei que assim ele poderia ter esperado talvez terminar a temporada no Fortaleza para pegar um time com maiores expectativas já no começo da temporada, porque assim o Flamengo era um time que precisava ganhar para já, né? Como a gente tinha comentado aí, tinha falado sobre a geração do Flamengo, né? Sobre esse plantel do Flamengo. É um time que precisa ganhar para já. Eu não sei se o Rogério ia conseguir chegar e já ganhar, tanto que ele teve 2 eliminações, né? Ele conseguiu segurar, teve crise com jogadores, aparentemente, né? Teve o Gabigol saía reclamando e tudo mais, conseguiu contornar isso. E numa temporada típica ele conseguiu manter a regularidade uns 10 jogos aí, vamos dizer, e foi o suficiente para ganhar o campeonato. Mas eu estou muito curioso para saber como vai ser o Rogério numa temporada inteira agora. Agora, só passando para o lado que ficou frustrado na noite passada, né? Falar um pouco sobre o Inter. Inter e Corinthians é mais um capítulo para essa rivalidade, né? Teve a final de 76, que o Inter ganhou, teve o Campeonato Brasileiro de 2005, que todo mundo sabe aí o que aconteceu. Isso aí ecoa muito ainda lá no Beira-Rio. Também teve o Inter aí entregando o jogo para o Goiás, o que dizem que o Inter entregou o jogo para o Goiás em 2007, rebaixou o Corinthians. A final da Copa do Brasil em 2009 com o tal do DVD. Também, agora esse jogo entra acho que para esse capítulo dessa rivalidade, né? Porque assim, foi o Inter que perdeu de uma maneira muito agônica. O Inter teve 3 gols anulados, teve 2 bolas na trave, teve um pênalti que foi marcado e voltou, e um dos gols foi ali já nos acréscimos, né? Tem aquela imagem que a gente compartilhou hoje, que é muito icônica, do Bandeira levantando a bandeira com o Edenilson já tirando a camisa ali, tipo, foi uma frustração, acho que vai entrar para a história do Inter, né? Eu até tinha compartilhado com vocês um tempo atrás, mas eu volto a compartilhar aqui um trecho do texto do Douglas Seconello, que para mim é o maior cronista aí do Brasil. Ele é colorado, ele tinha escrito um texto quando o Inter ganhou de São Paulo, aquele 5-1 no Morumbi. Ele fala assim, ó, ele fala sobre o Abel, né? Que o Abel é um emblema do Inter. Ele fala, porque no fim do campeonato o Inter sofrerá um tombo terrível, mas igualmente épico, ou vai conquistar algo que ainda é impossível mensurar. Com o Abelão vivemos assim, não sabemos bem para onde vamos, mas estamos pegando fogo. E essa é sempre a nossa melhor versão. O Inter perdeu, né, dessa maneira épica, como ele preveu. O Abel já falou que não fica, mas o Abel tá na história do Inter, né? Foi o cara que chegou para ser um tampão e levou o Inter a sonhar novamente. Só que eu queria saber, por mais que a frustração esteja muito forte ainda no Beira-Rio, se com agora a saída do Abel, com esse time que manteve aí, vai manter uma base, né? Que a gente já viu que consegue jogar apesar das limitações. Queria saber do Júnior, você acha que tem um futuro aí legal para o Inter? Você acha que esse time aí, com uma troca de comando, mantendo a base, dá para voltar a disputar campeonatos e quem sabe ganhar um brasileiro depois de 41 anos? Então, eu acredito muito, né, de como os times eles acabam tendo na sua história, né, modelos e estilos de jogo que possam ser implementados ao longo do tempo e a torcida se acostuma com isso e ela fica e é de agrado ou não, né? E o Inter ele é um time que pode jogar dessa maneira que o Abel jogava e funciona para eles, assim, a torcida entende, ela vibra, ela gosta, então a gente pode comprovar, né, que o Inter nesse últimos jogos do ano, né, do campeonato, melhor dizendo, eles puderam jogar nesse estilo mais fechado, né, mais brigador, como a gente pode falar assim na gíria do futebol, e tá tudo ok para a torcida. Outros times não jogam assim porque a torcida não aceita.
E o Abel, né, ele se encaixa totalmente com essa versão, com esse modelo de jogo. E é um cara que, quando chega, o vestiário adora. O vestiário gosta do Abel, assim, não tem como falar mal do Abel. Quando o Abel foi contratado pelo Flamengo, para começar a temporada de 2019, eu fui um dos que achou interessante a contratação, porque no momento ali, na época, eu lembro que estava difícil conseguir um treinador, e o Abel, né, era um cara que eu sabia que ia conseguir dar conta das feras que o Flamengo estavam comprando, né? Muitos jogadores com ego lá no alto, e é por isso que o Rogério teve problema. E o Abelão eu achava que poderia dar conta. Só que o estilo de jogo não encaixou. Mas foi um cara que conseguiu é, levar ainda, né, o time para um pouco para vencer o estadual, né, para se classificar na Libertadores. Então, quando ele chega no Inter, ele leva esse espírito. O Miguel Ángel Ramírez, né, que é o cara que vai chegar para jogar, para comandar o Inter agora nessa temporada, né, a princípio acho que é ele, é um cara com estilo um pouco diferente e que usava a altitude lá no Equador a seu favor. Eu quero ver esse cara se provando aqui no Brasil, né? Acredito que ele tem um estilo bem diferente, mas que também é um estilo agradável. O Inter tem boas peças. Eu acho até que o Inter teria uma sorte melhor no campeonato se ele tivesse ainda com o Bosquilha e o Guerreiro podendo jogar. Imagina o Guerreiro jogando e o Yuri Alberto podendo, né, entrar de vez em quando para jogar ali, para fazer os gols que ele começou a fazer. O Inter estaria muito mais tranquilo nesse momento, ao meu ver. E mesmo mudando radicalmente o estilo de jogo ao longo do campeonato, o Inter ainda conseguiu se manter na luta pelo título. Por isso que eu acho que a torcida do Inter pode ficar até um pouco mais tranquila, né, quanto ao que vai acontecer com eles no campeonato, porque o que se vê no horizonte, né, para mim é muito positivo, com esses jogadores voltando de contusão. O Inter sempre vende um ou outro jogador para conseguir manter as contas equilibradas, né? Vamos ver se eles vão fazer isso agora. Se não perder nenhum jogador muito pontual, eu acho que eles conseguem brigar para se manter bem ali na Libertadores, né, no próximo campeonato. Não depende muito da condição física da galera esse ano. Eu não sei se o Inter disputa o título do Brasileiro esse ano, não. Eu preciso ainda esperar um pouco para ver como que vai ser a reação física desses jogadores, porque a temporada está emendando uma na outra, né? Então, vai contar muito no final do ano quem conseguir ter mais pernas ali, né? Eu acho que vai ser isso. Tirando esses fatores físicos, né? Eu não sei se o plantel do Inter chega numa temporada um pouco mais, entre aspas, né? Normal, com a galera em condições físicas 100% ali, né? Não sei se esse elenco chega, mas para competições de mata-mata, acho super possível o Inter beliscar alguma coisa aí, uma Copa do Brasil, um, uma vaga na Libertadores ali para disputar título também. Acho bem, bem possível. No pique que a gente tá meio estourado já com o tempo. Só falar agora sobre um pouco a parte de baixo da tabela. Já estava definido desde a rodada passada, né, que Botafogo, Curitiba e Goiás tinham caído. O Goiás queimou minha língua, porque o Goiás ia salvar e não salvou. E o Vasco foi só questão matemática, né, mas já todo mundo sabia. O Vasco tinha que fazer 13-0, né, na verdade, no Goiás, na última rodada. Eu fiz um levantamento aqui, a maior goleada do campeonato foi 5-0, Corinthians no Fluminense. Então era quase não, era impossível, né? Tanto que não foi possível o Vasco ter ganho, faltou 10 gols ainda pro Vasco. Mas queria saber de vocês, porque assim, agora com a confirmação dos rebaixados, a gente tem agora talvez a maior Série B de todos os tempos, né? Que vai ser uma Série B que conta com 5 campeões brasileiros. Cruzeiro, Guarani, já estavam lá, caiu Botafogo, Curitiba e Vasco. Em contrapartida, aí desses 5 ainda que caíram, a gente tem 3 times que fazem parte dos tal dos 12 grandes que o Júnior comentou, né? Que é o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo. Em contrapartida, a gente tem na Série B 2 clubes na Série A, na verdade, 2 clubes empresa agora em 2021, que é o Bragantino, né, que já estava, que agora é uma franquia da Red Bull, e o Cuiabá, que é um clube empresa. Queria saber aí de você, André, você acha que agora já era esse negócio de camisa e tradição, que manda organização financeira? Então, eu queria falar exatamente sobre isso. Dizer que a camisa já era, a tradição já era, é um pouco complicado, mas assim,
que já é uma realidade essa questão do clube ser cada vez mais visto como uma empresa, não só visto, né, mas na prática também como uma empresa, isso aí é uma realidade, né? E esse próprio troca-troca, né, da Série A para a Série B já demonstra um pouco isso. Então, um time que não consegue financiar minimamente ali o seu futebol, né, ele vai ficando para trás, né? Então, a questão do próprio Vasco, Botafogo, Curitiba, né, times que estão endividados, né? O Vasco até tem uma capacidade maior, né, de conseguir recursos, mas a questão do Vasco é interna, né, que é o maior problema. Mas, assim, eu acho que a gente vai ver cada vez mais esses times que não têm tanta tradição, mas conseguem talvez um mecenas da vida, né, para patrocinar, chegando forte, né, na Série A e disputando até títulos, né? Porque é uma tendência, né? E não é de agora, já vem ocorrendo essa tendência há algum tempo. Então, é algo que a gente, essa é algo que é indiscutível, né? Essa tendência. Tanto que um time que não tiver uma estrutura hoje, né, uma estrutura de qualidade, não consegue disputar nenhum tipo de campeonato. Né? O próprio exemplo do Rogério, né, no Fortaleza. Ele chegou no Fortaleza e ele teve que construir lá praticamente uma base, né, junto com a diretoria, que não existia. Né? Era algo totalmente precário. Então, um time hoje que não tem uma questão, um grupo de marketing, por exemplo, um grupo para lidar com as questões médicas, né? Um grupo avaliadores físicos, avaliadores de desempenho, assim, é uma coisa muito grande, né? Uma estrutura muito grande que não existia no passado, né? Então, se o clube não investir nisso, né? E não investir em jogadores também, ele vai ficar para trás, né? Não tem como um próprio Vasco, um Botafogo disputar com um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, né? E esses times menores também, né, que não tem tanta arrecadação. Então, cada vez mais o dinheiro vai pautar ah, as posições desses times nos campeonatos, né, e até onde eles vão chegar nos campeonatos, na minha visão. Porque hoje em dia a estrutura conta muito, né? Não só o futebol de campo, do campo, mas a estrutura toda que envolve esse futebol conta demais. E ela vem com dinheiro, né? Infelizmente, porque acaba estragando um pouco o futebol. Mas é uma estrutura que vem com dinheiro, com investimento. Então, se você não tem investimento, se você não tem de onde tirar esse dinheiro, você vai sendo passado para trás, né? E outros clubes até sem tradição, né, como você falou, vão tomando lugar nesses times que já foram grandes, mas que hoje não conseguem mais se sustentar financeiramente. Felipe, o capitalismo prevaleceu no futebol? Em tempos de neoliberalismo, como a gente vive, né? O dinheiro acaba sendo a tônica realmente desses clubes. Eu não sei até que ponto isso pode, digamos, alavancar o Red Bull Bragantino e o Cuiabá, né? Essas próximas temporadas, mas fica aí o sinal, né? A gente vê, olhando para a Europa, né, o PSG e o City, que são clubes médios historicamente, né, tendo esse poder a partir de relações até escusas, né, com certos estados nacionais. Então acaba prevalecendo mesmo essa perspectiva, né, digamos, monetária na administração do clube. Mas aí também tem outro ponto, né, que aí já partindo aqui para a nossa realidade, a gente vê, por exemplo, um clube como o Vasco da Gama, né, que em número de torcidas só perde para o Flamengo e para o trio da cidade de São Paulo, sendo administrado de maneira, digamos, criminosa, por no mínimo 2 décadas, não até mais. Então é complicado, porque é um clube que tem um poder de arrecadação muito grande. A torcida do Vasco é imensa, uma torcida muito grande, uma torcida de expressão nacional, e que acaba que o clube não consegue ter uma arrecadação, que o maior ativo de um clube de futebol é a sua torcida, né? Então acaba que não consegue ter uma arrecadação por conta da desestrutura do clube, né? Então o Vasco é um time que tem totais capacidade de se reestruturar, de se reerguer, de pagar suas dívidas. Mas é aquilo, né? A gente sempre passa
pela ótica dos dirigentes, né, que muitas das vezes acabam tentando jogar para a torcida, fazendo contratações mirabolantes, tentando contratar, digamos, pessoas assim da Europa, né, para fazer média com a torcida, até jogadores que estão em má fase, esquecidos lá, né? Então eu acho que isso é muito Vasco. Acho que depende muito de uma reestruturação do clube. Então também tem isso. A gente tem, de um lado, empresários investindo em clubes que estão querendo emergir na Série A. Em contrapartida, temos clubes tradicionais, gigantes do nosso futebol, que estão entregues ao amadorismo das suas administrações, né? Agora, recentemente assumiu uma nova administração no Vasco, né? O Jorge Salgado, o grupo dele venceu, e a tônica do discurso dele já é em torno de uma reestruturação do clube. Você cortar aqui na ferida, você passar alguns anos sem investir, o clube não sendo tão competitivo, mas para você ter uma perspectiva a médio prazo, né? Que foi o que o Flamengo fez. Então, eu acho que é muito isso, né? Eu acho que esses clubes que são esses mecenas que vêm emergindo no futebol, não é uma coisa nova, né? Sempre teve. Mas eu acho que eles habitam muito nesse vácuo deixado pelas péssimas administrações dos clubes tradicionais aqui no nosso futebol, né? Então, mas eu acho que tem totais capacidades de rivalizar com esses clubes, né? Porque o dinheiro acaba falando mais alto. Mas eu não sei, né, como é o grau de investimento, por exemplo, do Cuiabá, né, que vem para a Série A. O Bragantino fez uma boa campanha no segundo turno, né? Campanha, eu acho até que foi a surpresa do campeonato, junto com o Fluminense, né? Mas vamos aguardar para ver até onde vai esses investimentos aí. É isso então, companheiros. Vamos ficando por aqui essa semana. Só para fechar, queria só passar a tabela do Campeonato Brasileiro. Então ficou Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo com vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores, junto do Palmeiras, que ficou em sétimo, mas como campeão da Libertadores também se garantiu. Aí fica agora a definição, né, para esse fim de semana que começa a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Se Palmeiras ganhar, Fluminense vai para a fase de grupos. Se Grêmio ganhar, ele vai direto, fica Fluminense e Santos na pré-Libertadores. Em contrapartida, nós temos Atlético Paranaense, Bragantino não, Red Bull de Bragança, que Bragantino morreu. Atlético Paranaense, Red Bull, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia, os 6 com vagas na vaga na Sul-Americana. Que eu acho um absurdo o Bahia ter brigado até a penúltima rodada para não cair e mesmo assim jogar a competição sul-americana, mas a gente deixa essa discussão para a semana que vem. Beleza, camaradas? Desejo um abraço aí a todos, uma ótima semana para vocês, André. Um abraço, companheiro. Valeu, rapaziada. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Tamo junto. Júnior, aquele abraço. Abraço! Felipe, saudações. Forte abraço, meus amigos, meus camaradas, especialmente a você, Matheus. A nossa união sinistra, Flamengo e Corinthians, vai prevalecer forte aí. É o Flarintians. Exatamente. 2009, 2020/21 e não posso deixar de esquecer que vocês nos ajudaram também em 2011, né? Segurou o Vasco na última rodada e a gente foi pentacampeão brasileiro aquele ano. Então é isso, camaradas. Um forte abraço, um abraço para quem está nos ouvindo e até a próxima. Valeu! Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Igual a você, com muita fé e coragem, existe mais um alvinegro do